Boa noite a todos. Boa noite aos encarnados e aos desencarnados também, né? Quando o Léo convida para palestrar é sempre uma alegria imensa e trazer um pouco dos nossos conhecimentos, nossos estudos a todos aqueles que necessitam, ou seja, a todos nós. Primeiramente, ao palestrante, que através dos estudos também se reforma intimamente. Também ouve as palavras e várias e várias e várias vezes. E aí a obrigação e a necessidade da alteração interna ela é constante. Então nós trazemos aqui não só aos olhos de muitos, né, que o palestrante é fácil, né, é uma pessoa iluminada e não, é aquele um dos mais devedores para que possamos assim conjugar junto na fraternidade do conhecimento e principalmente na tradução das passagens de Jesus. Então hoje, como o Léo disse, né, o tema da reforma íntima é um tema tão batido, mas eu venho trazer uma visão um pouco diferente. Hoje, reformulando essa palestra, eu já tinha gravado essa palestra, e como eu comentei até com o Léo, por algum erro, e que não foi um erro do acaso, acredito que não acredito em acaso, a palestra foi um pouco alterada. E reformulando, eu falei, mas meu Deus, essa palestra aqui não é a mesma que eu tinha feito. E aí me vem à cabeça a intuição, pai, está certo. E eu já logo já adianto que o princípio é um pouco tanto pesado. Mas a necessidade da gente aprender na educação das duras palavras, que a gente possa entender o fundamento da reforma íntima, explicada por Jesus por parábolas, mas assim descrita também pelo Espírito de verdade. Então eu trago aqui, né, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do Espírito de verdade. Para muitos, o Espírito de verdade foi Jesus, e para outros é uma outra entidade que ficará no lugar de Jesus. Então, até que nós não tenhamos assim a descrição completa e a clareza, eu também fico em cima do muro, fico aguardando a informação correta, tá? E ele diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o espiritismo, como o fez antigamente, a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que germinem as plantas e se elevem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Duras palavras de início, mas um convite a Jesus de demonstrar essa realidade, a transformação. Essa transformação é constante desde quando Jesus veio à Terra, já transformado pelos antigos avatares, os gregos antigos, os filósofos, tentando preparar a Terra para a vinda dele. E quando ele chegou, começou, assim então, uma transformação maior, iluminado tema do amor e da caridade. E assim não tão só comentado, mas como vivido por Jesus. E assim ele traz as palavras que até nos acalma. Vinde a mim todos vós que sofreis. Então a gente volta aos piores momentos da nossa vida. Aqueles que a gente se acha no fundo do poço. E como a gente sempre vê o fundo do poço, só tem um lugar para olhar: o alto. Então, para cima que a gente observa. E quando nós estamos lá embaixo, a primeira frase que vem à mente: meu Deus. É lá que a gente lembra da divindade. Se vinde a mim todos vós que sofreis, nós estamos em sofrimento. Então que podemos chegar, carregar a nossa cruz, ou seja, todos os nossos tormentos e os nossos aprendizados, olhar para ele e tentar aprender algo. Porque todo problema e todo tormento tem um aprendizado.
Então daqui ele continua. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Todos nós aqui sabemos, do fundo do nosso espírito, qual é a nossa fraqueza. Se é a avareza, se é o ciúmes, se é o orgulho, se é o materialismo, se é a sexolatria. Todos nós temos esse tormento que vem e traz a prova sempre. Nós temos, assim, sempre essa provação constante. Ela vem, nos aflige, nós aprendemos um pouquinho. E ela volta para nos provar de novo, e um pouquinho mais ainda. Depois volta novamente. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, o que ele quis dizer com isso tudo? Crede, amai, principalmente a nós que somos falíveis, perdoando os nossos próprios erros, porque os erros fazem parte do aprendizado. Eu, como educador de profissão, amante da educação, vejo que todo erro ele é compreensível, porque quando alguém cai no erro, ele observa aonde foi que deixou-se levar, ou que se iludiu por aquela falsa verdade que fez cair. Todos nós aqui caímos e já caímos muito, e vamos cair de novo, tentando acertar. E quando nós cairmos de novo, que possamos ter a força de olhar para dentro e pedir perdão a nós mesmos. Porque sem perdoar a nós mesmos, esse fato vai ser carregado conosco durante várias e várias vidas. E esse mesmo erro, repetido em várias e várias vidas, fica como se fosse um reflexo do espírito. E esse reflexo se torna algo natural. Então, através do conhecimento, onde ele conjuga aqui com a gente, aqui, ó, meditai sobre as coisas que são reveladas. Então, os avatares do passado, Jesus, o Evangelho, que trouxe para nós, demonstrando o caminho. Hoje nós temos o conhecimento de poder olhar para frente, olhar para o lado e observar aonde nós vamos errar. E que se nós possamos errar, que possamos fazê-lo tentando acertar. Porque o erro meditado, premeditado, é muito maior. Então, quando a gente observa a sequência, espíritas, amai-vos. É difícil falar espírita, amai-vos, porque a nossa bandeira é o amor e a caridade. Porém, será que nós conseguimos realmente amar uns aos outros? Não como algo de um amor romântico, mas entender que todos nós somos falíveis. Entender que o outro também é passível de erro. E não exigir com que ele seja perfeito, como não queremos também que os outros nos olhem como perfeitos. Essa é a fraternidade. É a fraternidade que nos persegue, que nos é cobrada. Porque há muito será cobrado a quem muito foi dado. E se nós recebemos as informações, elas serão nos cobradas. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este, o segundo, os estudos da obra. Não só da obra, mas do Evangelho, da Bíblia, que conta através de parábolas e de ensinamentos antigos o que há de vir. E a bússola para que a gente possa entender a ascensão espiritual, o crescimento espiritual. Isso não depende de raça, não depende de credo, não depende de classe social.
Quando a gente entra numa aldeia onde não tem nada de bem material, todos são felizes em conjugar, em fraternar tudo que eles têm. O peixe que é pescado é dividido. E isso dentro de uma tribo. E nós tão civilizados, temos o bem material e agarramos com unhas e dentes, como se aquilo nos pertence, ou nos pertencesse. Nem os nossos átomos que fazem parte do nosso corpo, que é a menor, uma das menores partículas do corpo, são nos emprestados para que possamos formar esse corpo. E após a nosso desencarne, esses átomos voltarão para a Terra. E o que nós levaremos? A conduta, o aprendizado, o amor. Apenas este. Porque é esse peso maior que será julgado por nós mesmos na espiritualidade. No cristianismo, encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Começando dos antigos, as palavras ditas a todos aqueles que vieram transformar o planeta, seja de qual parte do mundo vier. Apenas os homens modificaram e transformaram ao seu bel prazer para poder conquistar, persuadir, convencer, para poder dominar. Em todas as religiões nós tivemos isso, todas. Tanto é que há muito tempo levantaram-se bandeira em nome do Cristo para se queimar nas fogueiras. É isso que o Espírito de verdade veio nos alertar, veio nos relembrar. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que, além de a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor for sagrada no jardim das oliveiras. A dor, ela é sagrada porque é sentida no espírito. Não há ensinamento maior do que a flagelação do nosso orgulho. Todos nós temos um orgulho muito forte. Enquanto ele não é cutucado com uma ferida aberta, a gente não aprende. E quando é jogado através do amor, nós olhamos e fazemos de menos. Porém, o aprendizado através do amor, ele também é aceito. Ele é muito maior. Mas ele é aprendido muito mais pelos espíritos mais venerandos, mais elevados. Então, quando nós olhamos para a amiga dor, para a amiga depressão, que nos convida à reflexão daquilo tudo que está acontecendo. Será que o caminho que eu estou seguindo ali, ele é o importante para mim? Ele vai ser importante para o nosso espírito, principalmente agora, nessa época de transição planetária, onde uma parcela ainda muito grande da população humana está tentando se transformar, mas não entende para onde vai. E a nossa obrigação como espírita é convidar a instrução, convidar. Uma palavra, um gesto, um sorriso, o comportamento arrasta a multidão. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Eu acho que todos nós aqui, no pior momento da vida, a gente sempre se fecha num quarto, em um ambiente, e chora para que ninguém veja. Mas nesse momento de energia tão densa que a gente libera da dor, das lágrimas que molham o nosso rosto, a gente também, após essas lágrimas, sente um conforto. Que muitos falam que é o conforto das lágrimas.
e que eu chamo que é o conforto divino. É o convite a se reerguer. Porque nesse momento você está cansado, nós estamos cansados desse sofrimento. Então é ali o convite de mudar. E a gente recebe um abraço do nosso amigo espiritual, seja ele quem for. O anjo da guarda, o anjo de luz, o mentor, o instrutor, o guardião, a entidade, seja ela qual nome for, mas é aquele que te ama muito. E que a gente não lembra dele. E que muito é nos estendido a mão nos sonhos. Por isso que muita gente adormece chorando e acorda revigorado, mas não se lembra. Ainda bem. Porque esse é o convite para que você tome as decisões. Porque se a gente é influenciado e a gente segue pelo outro, se algo der errado, é mais fácil culpar o outro. Não é verdade? Então que o esquecimento se faça jus. Que a gente possa escolher o nosso caminho. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Olha só, como está escrito na Bíblia, quando Adão pecou, comendo fruto proibido também, junto com a Eva. Será do seu suor o sustento, o seu trabalho. Então é aqui que nós vamos batalhar para a autoconstrução, para a reforma íntima, para que nós possamos ascender o nosso espírito. De muitos de nós estamos aqui de passagem, de outros planos que nos acolheram aqui para a gente recomeçar. Recomeçar. Nós não temos casa. A nossa casa maior é o universo. Onde é que nos convide para que possamos recomeçar ou auxiliar, nós iremos. Hoje nós estamos terrenos. Amanhã, quem sabe? Depende de nós. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Não adianta esconder. A espiritualidade nos vê nu através das nossas energias. Tudo, a tudo. Numa mesa de obsessão, eles enxergam, aqueles que têm mais afinidade ainda, toda a nossa intenção, todo o nosso passado numa análise simples, como no estudo do livro, nos domínios da mediunidade, onde nós temos um grupo de estudo, inclusive o grupo de estudo está nos acompanhando agora ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. E lá estão estudando André Luiz, Hilário e Aulus numa casa espírita, onde estão observando passes. E nessa observação, eles enxergam uma simples análise. Aulus, o instrutor maior, com a destra sobre a fronte, a testa da entidade ou do assistido, ele consegue observar a necessidade e o porquê e a história do necessitado. Isso é bonito. Em nenhum momento dos livros de André Luiz, Aulus faz menção ao julgamento. Em nenhum momento. A humildade dele sempre vem acima, dizendo: filhos que caem, irmãos em sofrimento. Sempre, sempre. É um aprendizado constante. Convido a todos a ler. É um aprendizado muito grande mesmo, principalmente a quem gostaria de seguir ou tentar entender a mediunidade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro
das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Olha que bálsamo! Parece um banho de cachoeira num dia muito quente. Aquele que instrui e auxilia os irmãos. Olha só, dissipa a revolta e mostra o sublime objetivo das provações humanas. É a calma que o espírita apresenta. Em um velório onde todos se desesperam, parece que aquele espírita, com olhos de muitas pessoas que não conhecem o espiritismo, ele observa como uma pessoa fria, sem coração. Mas há de se entender que a pessoa só deixou a carne e não desapareceu do planeta. Quando a pessoa desencarna, ela está muito mais próxima do coração do que a gente imagina. É só a gente pensar e se conecta com ela. Por isso que o desespero, o chamamento durante o velório ou após o enterro, faz tão mal para o desencarnado. Atrapalha a sua evolução, o seu entendimento e o despertar na espiritualidade. Quando minha sogra querida faleceu, e eu falo querida não é porque eu estou numa casa espírita, quando ela faleceu, minha esposa entrou em desespero. Não conhecia a fundo a doutrina espírita. Depois de 2 ou 3 anos que ela veio se acalmar, passou um momento de luto, passou a depressão, voltou a si, ela começou a sentir o cheiro da minha sogra. Por 2 vezes. Foi presenteada. E depois, no Dia das Mães, fazendo a oração do Evangelho no Lar, eu senti o abraço dela. E eu chorava como uma criança. E ela sentiu, ela que não é muito crente nas sensações, mas ela sentiu a presença no ambiente. Isso foi muito bonito. São as provas que nós temos. Muito mais próximo do coração. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os riscos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos à prova mais perigosas do que as vossas. Então que nós possamos olhar para o nosso irmão mais bem abençoado em bens materiais e entender que as provas são mais perigosas do que as nossas. Porque a prova da riqueza e da beleza, ela é muito falível, muito mais. Através do dinheiro e da beleza, nós possamos persuadir muito mais pessoas. Porém, bem-aventurados os aflitos, pois eles possuirão os céus, ou a terra, nosso planeta. O que são pessoas bem-aventuradas? Pessoas bem experimentadas, pessoas que passaram por diversas provações. Quando se passa por diversas provações, você tem muito mais entendimento sobre o que há de vir. Você deixa as pequenas coisas de lado. É interessante, com minha filha de 4 anos, observando e fazendo uma análise espiritual do aprendizado das coisas mais importantes para ela naquele momento, com 4 anos de idade. E a gente olha e dá risada. A gente acha graça. Então eu imagino Jesus olhando para nós aqui em depressão. Calma, vai passar, aprenda. Calma, olha para o lado. Veja isso aqui, você não consegue mudar esse detalhezinho para você poder mudar completamente a sua vida. Observe. Entenda os erros. Que a gente vai descortinar um mundo maravilhoso à nossa frente. Agora, o bálsamo. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos.
cativos da vida, e lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Que nós possamos pegar a rédea da nossa espiritualidade. Nós precisamos entender e observar para que a gente possa chegar na plenitude. Emmanuel, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Jesus. Todos eles um dia já passaram pelas mesmas provas que nós. Jesus, então, há mais de 6,4 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta foi construído, Jesus já era Cristo, que recebeu uma massa da estrela maior, que é o Sol, para construir o planeta Terra. Já era o Cristo. Então imaginem que Jesus passou por todos os tormentos e aprendizados para ser o Cristo. E tem Cristos maiores, que ele ainda está trabalhando, para que ele consiga auxiliar muito mais pessoas do que agora. Muito mais. Então, reformar é o ato ou efeito de reforma. Nova forma, nova organização. Mudança para melhor. Melhoramento, conserto, reparação, restauração. Há alguma coisa de errado aqui nesta cozinha? Não tem nada de errado, né? Tão bonitinha. Mas e se a gente olhasse para esta cozinha? O que acha? Melhor, mais espaçosa, né? Convidativa? O que nós vamos fazer aqui? Simplesmente é analisar a ascensão espiritual. Nós de hoje. Entrar em autoanálise e se perguntar: o que há de errado comigo? Sem mágoa, sem orgulho. E nós vamos entender o que há de errado com a gente. Então nós vamos reformar essa cozinha aqui cozinhando. Nós estamos aqui, ó, no fogão cozinhando e vai ter gente batendo, quebrando a parede. Mas vai voar poeira, a gente vai chorar porque parece que vai estragar tudo. Parece. Calma. Agora eu venho à minha profissão de biólogo para demonstrar o meio ambiente e a natureza. Toda vez que o caos acontece no meio ambiente, há uma renovação tão grande, um espetáculo da vida, que é maravilhoso. Quando a queimada avassala o cerrado brasileiro, principalmente em Minas Gerais, o Cerradão, muita gente se lamenta, mas dá uma chuva e tudo volta a ficar verde muito mais forte. Porque os animais que lá perderam a vida, deram a sua vida para nutrir a terra de novo. E isso é a lei da vida. É a reciclagem da matéria. Nós temos partes da matéria conosco que já fizeram parte de diversos corpos. Nós não somos aquele corpo, somos o de hoje. Porque nós imantamos através da nossa energia esse corpo de agora. Nós imantamos. Então que possamos entender e chegamos aqui. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 25. Motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora,
Aquele que se coloca no ponto de vista de vida espiritual abrange a sua visão, a vida corpórea, como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade. Sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta, encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. O aprendizado é necessário, mas o sofrimento é opcional. Em momento de sofrimento, de aprendizado, que a gente possamos olhar esse problema de frente e encarar o aprendizado. Nessas três imagens, nós temos sofrimento. Um fim de um relacionamento, as brigas conjugais e a perda de um emprego. Como observar o outro lado disso tudo? Vamos tentar olhar de fora. Como nós estamos de fora é um pouco mais fácil, mas não é fácil quando a gente está vivendo esse momento. Então vamos tentar olhar de fora. O fim de um relacionamento. Esse casal e o próximo relacionamento vem tão forte ao ponto de conjugar um casamento? Mas foi necessário o término de um relacionamento agressivo, doentio, para que se possa compartilhar entendendo os erros um dos outros. As brigas familiares são entendidas como reencontro de espíritos do passado que há necessidade de reatar os laços de amor. É necessário, existem diferenças. Há de se vir que a família sempre tem que estar juntos. Nós sentimos essa necessidade no íntimo do nosso espírito. Isso nos faz um dever. A vida futura vai ser muito melhor. E o término de um emprego. O homem foi demitido. Mas será que isso não mexeu com o seu brio, fazendo-o estudar? Buscaram algo a mais para ele, para que ele possa, hoje, ser muito mais útil e explorar as suas habilidades para ser mais útil na sociedade. Isso sim. Isso sim. Mas há de se passar para a perda de um emprego. Então, todos esses aprendizados são do nosso dia a dia. E que quando nós estamos vivendo, a gente não consegue olhar para outro lado, a não ser o desespero. Então, que possamos agora ter calma, olhar para dentro e observar o aprendizado. Este é a reforma íntima. Mas como realizar essa reforma? Como ter calma? A gente pode se ver como uma lagarta que se fechou numa crisálida, que é um casulinho, que é um momento de desespero. Então a gente olha e analisa a si mesmo. Como diz Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Quais são os meus erros? Quais são os meus tormentos? Em segundo lugar, o estudo, como o Espírito de Verdade nos convida ao estudo. Na literatura a gente tem diversos livros que nos fazem ensinamentos diversos. Como Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé. A fé que transporta montanhas, como diz Jesus. Se tiverdes a fé com o tamanho de um nós, de uma sementinha de mostarda, falará para aquela montanha, saia daqui para acolá, e a montanha se deslocará. Mas a montanha não é um monte de terra, é a montanha de desespero.
é a montanha de problemas, com fé, confiança no futuro e calma, que esse momento passa. E por último, a boa vontade. A vontade é a força motriz, a energia necessária para se criar o universo ao nosso redor. Como diz o André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulos, Emmanuel, na Caminho da Luz, dizem: a vontade é a força que faz girar o universo ao seu redor. Ela é a energia do espírito que faz acontecer. Quem pensa, logo materializa. Mas não adianta pensar em dinheiro se você não correr atrás. Não adianta pensar num bom relacionamento se você sentar e não deixar também de ter algo que você gosta para provocar assim a boa vontade de outros. Não adianta você querer ter uma boa educação, sendo que a gente não se faz para merecer. Não adianta a gente exigir benevolência se a gente não oferece benevolência. Perdoai-vos os nossos pecados, à medida que perdoamos a quem nos ofende, como diz a oração do Pai Nosso. E assim, através da força, nós movimentaremos muito, muito mais do que a gente imagina. E assim aquela crisálida se abre e liberta a borboleta que voa, que ganha os ares, que consegue agora ir de flor em flor, captando o néctar para sua sobrevivência. Se a gente fizer uma comparação, são os espíritos ascensores que hoje estão ali para nos orientar. Emmanuel, Chico Xavier, Jesus Cristo. Todos eles passaram pelas mesmas provas que nós, e muito mais. Então agora nós possamos olhar para dentro e entender que a reforma íntima é necessária. Me alonguei um pouco mais hoje para dar um outro tempero especial à reforma íntima. Eu espero que todos tenham uma análise muito profunda e não esqueçamos os nossos irmãos que também necessitam das nossas orações e do nosso auxílio. Porque enquanto o último filho, nosso Deus, chorar, nós não daremos um passo à evolução do planeta. Uma excelente noite. Muito obrigado a todos. Tenha uma excelente semana e final de semana. Muito obrigado.